Olá pessoal, o canal Tudo sobre o Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão em português em menos de 10 minutos, trazendo as principais notícias e novidades que aconteceram no Japão e nos arredores. Então vamos lá, começando aqui por algumas notícias que são um pouco tensas, eu diria, e mais informações relacionadas ao Japão. Então fica até o final do vídeo para acompanhar todas as principais novidades e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o canal e ajudar para que você continue recebendo as notificações dos próximos vídeos, porque a gente posta todos os dias, geralmente às 7 horas da manhã. Então vamos lá, começando aqui pela primeira notícia: China realiza exercícios militares em Taiwan. Então realmente é uma situação complicada. E para quem, de novo, eu sempre reforço isso, mas agora até com um certo cuidado e sabedoria de que veja com os seus próprios olhos que a situação não está igual sempre. A China faz exercícios militares que foram filmados ao redor de Taiwan, não significa que eles estão invadindo Taiwan, mas ao mesmo tempo não significa que a situação está em paz. A China inicia o processo para encurralar Taiwan, iniciar de fato, formalmente, os protocolos de unificação. Taiwan está muito receoso nesse momento, inclusive eles estão com uma postura muito, digamos assim, cooperativa até certo ponto e não querem partir, digamos, para uma defesa militar, como aconteceu, por exemplo, na resistência da Ucrânia contra a Rússia. Não vamos entrar no mérito aqui de quem está certo ou de quem está errado, mas houve uma ofensiva e uma resistência, no caso da Ucrânia. No caso de Taiwan e China, não sei se veremos aqui uma resistência militar. Então, a China é muito, mas muito maior do que Taiwan, mas assim, muitas vezes. E, consequentemente, eu acho que nesse caso Taiwan vai lentamente cedendo até que talvez essa unificação seja confirmada de fato. E vamos lá, o primeiro-ministro do Japão, Kishida, chega à França para iniciar a turnê de 5 nações do G7. É isso mesmo, começa aí o tour na França, mas não é um tour aí de luxo, e sim um tour diplomático em que o primeiro-ministro do Japão, Kishida, está realmente com uma missão para conseguir estreitar as relações aí com alguns países europeus, além dos Estados Unidos da América, que realmente já são aliados incondicionais aí, no caso do Japão. Então, Kishida já está na Europa, já está dialogando aí, né, com as principais autoridades, dentre eles o Macron, que é o presidente da França, e, consequentemente, acordos de cooperação, comércio e até mesmo de defesa militar estão sendo dialogados neste momento. Ao passo que os Estados Unidos e Coreia do Sul também estão desenvolvendo parceria de desenvolvimento de mobilidade aérea avançada, ou seja, ambos os países querem sim que a Coreia do Sul seja a porta de entrada do Ocidente na Ásia, e não necessariamente o Japão, que atualmente é a porta de entrada. Na verdade, a Coreia do Sul pode ser essa porta de entrada, e os Estados Unidos querem desenvolver projetos em conjunto militares para que seja fortalecida essa união entre os dois países. Enquanto isso, né, na reunião do G7, como eu disse para vocês, provavelmente vai ser abordado os assuntos militares. E essa turnê deve acabar aí com alguns acordos justamente vindo aí da região do Japão com a Europa, por exemplo. Japão, né, em Kishida novamente, ele vai debater inclusive os papéis do Banco do Japão, o novo chefe do Banco Central. Então, há mudanças, a dança das cadeiras no Japão está acontecendo justamente para que as políticas monetárias, por exemplo, sejam feitas da forma como o Kishida entende que faça sentido para o seu governo. O seu governo que está nesse momento sendo contestado um pouco na questão popularidade, mas nem tanto assim quanto outros governos já foram, inclusive fora do Japão. Tá muito longe de ter um impeachment aqui no Japão, até porque o regime, né, digamos, funciona de uma forma diferente. Ele não é um presidente, ele é eleito pelo próprio parlamento através de eleições indiretas, então é uma relação um pouco diferente do que se tem, por exemplo, no Brasil.
Enquanto isso, para você que está procurando passagem aérea com desconto real e condições de parcelamento flexível, entre em contato com a GSI Travel, a melhor opção para vocês. E realmente aí quem garante isso sou eu, a GSI. É tudo sobre o Japão, então o número tá aqui em cima para vocês, DDD 11 930 30 para quem estiver no Brasil e mais 55 para quem estiver no Japão. Vamos lá então, China volta a aceitar os pedidos de solicitações de passaporte, né? Depois de tantos, digamos assim, problemas e principalmente os protestos recentes que aconteceram com relação à política de Covid-0, em que restringiu inclusive a solicitação dos novos passaportes, dessa vez a China retoma um processo inclusive de solicitação eletrônica. Muita gente quer sair da China, mas não necessariamente de forma definitiva, mas também para fazer turismo. O mundo está um pouco tenso neste momento e restrições com relação aos viajantes chineses estão sendo tomadas por vários países do mundo, inclusive os japoneses. Tailândia recebe a chegada de chineses com cerimônia em aeroporto, né? Depois da reabertura do turismo chinês, existiu aí uma cerimônia. Na verdade, Tailândia não tem poder econômico para poder recusar os chineses, inclusive oferecer restrições aos chineses também. Então, aceita de braços abertos porque é a única alternativa que tem. Japão intensifica medidas contra a Covid para chegadas de Macau. Então, não somente na ilha principal, agora também em Macau, né? A política adotada no aeroporto de Narita, o principal aeroporto hoje para chegada de estrangeiros no Japão, é a seguinte: é necessário a realização de exame do RT-PCR 72 horas antes do embarque para aqueles que estiverem na China ou tiverem passado pela China nos últimos 7 dias. Além disso, a chegada do Japão é necessário fazer um novo teste do antígeno, que, caso teste positivo, será liberado aí para realização da quarentena, e não necessariamente para você sair do aeroporto. A quarentena voltou apenas para os chineses neste momento. Nada impede, inclusive, por exemplo, a gente está vendo uma nova variante surgindo nos Estados Unidos, nada impede que um surto aconteça em qualquer país, inclusive o Brasil, e naturalmente hajam novas restrições a serem tomadas, além das restrições com relação ao turismo individual. Por enquanto, tá tudo certo, fiquem tranquilos, né? Não vamos criar uma situação, digamos, desconfortável, porque tá tudo bem, principalmente com relação aos viajantes que vêm do Brasil. Ucranianos se preparam para mais ataques russos à infraestrutura e energia. Então, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua intensificada, e uma vez que a Rússia já está mobilizando uma grande parte do seu orçamento em 2023 para os ataques à Ucrânia e também aos alvos de infraestrutura, que desde novembro têm sido os principais pontos afetados e tem prejudicado bastante sim a Ucrânia, inclusive economicamente. A gente não sabe exatamente quais são os danos reais, além dos danos humanitários, obviamente, que são totalmente inquestionáveis, mas os danos econômicos na Ucrânia já começam a surtir efeito e um país pode entrar numa recessão profunda, ainda que saia vencedor ou derrotado desta guerra. Enquanto isso, Hayashi, que é o primeiro-ministro, não, o ministro das Relações Exteriores do Japão, ele foi recebido pela Japan House e Bunkyo em São Paulo. É isso mesmo, tá acontecendo a reunião, né? Realmente a cerimônia já foi feita e tudo. O Hayashi-san está no Brasil oficialmente para discutir assuntos, por exemplo, como a questão dos vistos de Yonsei. Na verdade, a gente não sabe muito bem se vai haver, digamos, uma flexibilização nesse sentido. Até o momento, o pronunciamento que foi feito pelo ministro das Relações Exteriores não foi favorável com relação a nem flexibilização e nem aumento das restrições. Para quem não sabe, na segunda-feira foi o dia da maioridade no Japão. Maioridade que está mudando, né? Porque era 20 anos, agora é 18. Então, por enquanto, continua sendo a maioridade aí dos 20 anos, que foi comemorado em feriado nacional. Enquanto isso, Naomi Osaka, a tenista japonesa mais, digamos, conhecida no momento, se retira do Aberto da Austrália de uma forma, digamos, enigmática, em que ela, inclusive, nem sequer comentou sobre os motivos da sua desistência.
Bora, vamos lá, de batidão de temperaturas aqui. Hamamatsu, máxima de 9, mínima de 3. Não vai chover, dia bom aí pra você ir ao parque, vai estar meio friozinho, então vai agasalhado. Osaka, máxima de 9, mínima de 5, mesma coisa, céu aberto, com um pouco de nuvens, né, pra vocês aí irem ao parque então, com agasalho, assim como Tóquio, mesmo clima, máxima de 9, mínima de 4 graus. Enquanto isso, só para vocês entenderem um pouco do movimento internacional, um dos maiores bancos do mundo, Goldman Sachs, começará a cortar milhares de empregos no meio da semana. Seguindo a onda de Amazon, Twitter, que já cortou aí mais de 80% da sua folha de pagamento, seguindo a onda de muitas empresas de tecnologia como a Amazon, Apple, que também vai entrar com cortes fortes durante o ano de 2023, realmente estamos aí numa fase nova da economia e ainda não sabemos como sairemos dela, né? E para você que está procurando emprego no Japão, então enquanto o Goldman Sachs está demitindo, o Japão ainda está contratando em algumas oportunidades de emprego. Então entre em contato com a Jinsai Work, melhor agência do mercado, que diz que são os clientes, só dar um Google e confirmar essa nossa informação. E pra vocês aí que estão gostando do nosso canal, já clica no botãozinho do like, compartilha o vídeo com seus amigos, porque a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Mas até amanhã a gente estará de volta, mais uma vez com vídeos atualizados, com notícias fresquinhas, diretamente do Japão, direto pra telinha do seu celular e do seu computador. Um abraço a todos e até o vídeo